Boa tarde, queridos amigos. Vamos juntos agora conversarmos um pouquinho sobre o Consolador entre nós. Será que nós sabemos que o consolo já está no mundo para todos nós? Lembremos da promessa de Jesus, quando Jesus ele advertiu: se me amais e guardais os meus ensinamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque o mundo não vê, o mundo não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita em vós e porque ele estará em vós. Está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos do 15 ao 17. Jesus nos prometeu que ele nos enviaria o Consolador. E o Consolador, ele está no mundo, à disposição de qualquer pessoa. Com a chegada de O Livro dos Espíritos, eis que nós tivemos o advento do Consolador. 18 de abril de 1857, a primeira obra da codificação, que vem nos relembrar ensinamentos de Jesus e nos trazer novos ensinamentos. Também promessa de Jesus, registrada pelo evangelista João, no próprio capítulo 14, agora versículos 25 e 26, quando Jesus então falou: o Consolador, o Espírito da verdade, que meu Pai vos enviará, ele vos fará relembrar de tudo que eu vos tenho dito e vos ensinará todas as coisas. Ora, meus amigos, por que o Consolador vai nos ensinar todas as coisas? Simplesmente porque ele vem da parte de Jesus. E é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que também assim disse. Está no Evangelho de João, agora no capítulo 16, e os versículos são de 12 a 14. Quando Jesus falou: o Consolador, ele vos guiará pelo caminho da verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas falará das coisas que ele tem ouvido. Ele me anunciará, ele me glorificará, porque ele vem da minha parte. Então, nós temos no Consolador, nós temos uma pleiade de espíritos evoluídos, espíritos de escola, escolhidos por Jesus, para nos trazer o Evangelho na sua pureza doutrinária, sem dogmas, sem preconceitos, fazendo com que nós retornemos à pureza dos primeiros cristãos e vivamos na fraternidade, na humildade, na caridade. Bandeira do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E ele não fala de si mesmo, ele fala daquilo que ele tem ouvido. Esses espíritos evoluídos, eles ouvem os ensinamentos de espíritos ainda mais evoluídos do que eles. E esses mais evoluídos são esses que convivem com nosso Senhor Jesus e recebem de Jesus as orientações. E assim nós temos no mundo o Consolador, que vem nos fazendo reviver os ensinamentos de Jesus, pois o nosso Senhor falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. E o Espiritismo nos ensina sobre a pluralidade dos mundos habitados. Também Jesus falou sobre a reencarnação de uma forma velada. Ele mesmo é o Elias que há de vir. E aí a doutrina espírita nos esclarece sobre a reencarnação. Jesus, ele nos fala da nossa imortalidade, pois ele estava ali no Monte Tabor conversando com Moisés e com Elias, e da lei de causa e efeito. Também Jesus nos disse: olha, aquele que fizer o bem, esse nascerá para a ressurreição da vida, e o que fizer o mal, esse nascerá para a ressurreição da condenação. Pois são ensinamentos do nosso Senhor Jesus, agora clarificados, agora esclarecidos. Nós caminhamos um pouquinho, nós amadurecemos um pouquinho, e hoje já temos condições de assimilar
um alimento um pouquinho mais complexo. E à medida que nós fomos evoluindo, novos ensinamentos, eles chegar-nos-ão. E nós, pelos próprios estudos, nós vamos pesquisar e nós vamos, assim, nos qualificar para novas compreensões que se reservam ao futuro. Portanto, se o Consolador está no mundo, desde 18 de abril de 1857, por que a humanidade ainda está tão sofrida? Por que as pessoas choram tanto, se lamentam, reclamam demais se nós temos o consolo? É porque nós, infelizmente, nós não temos a fé verdadeira para confiarmos nesse consolo que Jesus prometeu e está entre nós. Nós não buscamos esse consolo, nós também não atendemos ao convite de Jesus, pois ele falou: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para a vossa alma, pois é suave meu jugo, é leve o meu fardo. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30, e, no entanto, nós não atendemos ao chamamento de Jesus. Só existem duas condições: ir ao nosso Senhor Jesus. E a outra condição é ficar sob o seu jugo, sob a sua orientação, sob o seu comando. E o que é que nós fazemos? Sim, Senhor, nós queremos ir a você, mas nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Mas aí não pode, porque tem que ser do jeito que o Evangelho nos orienta, do jeito que Jesus nos ensina. E não do nosso jeito orgulhoso, egóico, apaixonado. Não é desse jeito. É do jeito do amor, como Jesus nos ensina. E a humanidade continua necessitada de Jesus, porque se fala demais em Jesus, mas pouco se vivencia os ensinamentos de Jesus. Pouco se compreende, se assimila, se apreende as mensagens do nosso Senhor Jesus. E essas mensagens não são praticadas no dia a dia. E por isso Jesus continua tão distante, quando na verdade nós poderíamos nos sentir agasalhados o tempo todo pelo nosso Senhor Jesus, em pleno consolo para as nossas dores. O filho não pode viver longe do pai, mas se Jesus é o caminho, é a verdade e a vida, e se nós não vamos até Jesus, se nós não atendemos ao chamado de Jesus, então nós estamos afastados do pai. E aí, para que nós retornemos ao caminho do bem, para que nós caminhemos para o Criador, lembremos de Paulo: a tribulação produz fortaleza. Epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 3. Já que nós não caminhamos pelo jugo suave do nosso Senhor Jesus, já que nós não atendemos ao convite do nosso Senhor Jesus, já que nós não acreditamos na promessa do nosso Senhor Jesus: se me amais, guardais os meus ensinamentos, mas nós dizemos que amamos Jesus e não guardamos os seus ensinamentos, não os vivenciamos no nosso dia a dia, então vem a dor, vem as dificuldades, para que nós tomemos melhores resoluções, para que nós prossigamos para o alvo, para que nós sigamos cuidando de nos moralizar, de nos espiritualizar, para que assim sejamos mais felizes. É necessário atender ao chamado de Jesus. É necessário aprendermos com Jesus, irmos ao Evangelho, estudarmos o Evangelho, nos debruçarmos sobre as parábolas, sobre os ensinamentos, trazê-los para o dia a dia e aplicá-los na nossa vida. O que vai mudar na nossa vida, o que muda somos nós. A percepção de encarar os problemas, as pessoas, a nossa forma de olhar para o outro vai ser um olhar mais carinhoso. O nosso comportamento vai ser mais meigo, vai ser mais afetivo.
O que muda é que nós vamos viver em gratidão, agradecendo a Deus por tudo, tendo um olhar positivo para a vida. O que, na verdade, que muda é o ser que se submete ao nosso Senhor Jesus. E com fé, com bom ânimo, com confiança, passa a ser uma pessoa otimista, alegre, positiva, levando alegria aos outros corações. Porque ele aprendeu que, na verdade, o amor é a lei soberana da vida. E o que importa, acima de tudo, é amar, é perdoar, é compreender, pois são esses os ensinamentos do nosso Senhor Jesus. Ama teu inimigo, perdoa aquele que te faz mal, ajuda, serve humildemente. E assim esse ser, ele vai para o mundo para somar, para edificar, para fazer as pessoas serem mais felizes. Ele aprendeu que, na verdade, nós somos uma única família, a família do Pai. Portanto, somos irmãos em Jesus. E um dia, com certeza, o Evangelho ele vai ser vivido em toda a sua pureza doutrinária. E nós vamos nos tratar como amigos, como irmãos. Esse dia vai chegar porque assim Deus o quer. Assim Jesus trabalha para esse fim. E os bons corações encarnados e desencarnados também estão operando pela evolução de todos nós. E é essa a razão dessa nossa obra, O Consolador entre Nós. Está aqui o livro, O Consolador entre Nós. E se vocês me perguntarem, Denise, por que você fez esse livro, O Consolador entre Nós? E nós respondemos para vocês, porque, meus amigos, nós espíritas, nós temos essas verdades e nós temos as orientações seguras na literatura espírita, quanto consolo, quanto esclarecimento. Porém, nós pensamos naqueles outros, aqueles que aportam as casas espíritas pelas portas das reuniões públicas, irmãos sofridos, irmãos desesperados, irmãos doentes, irmãos ignorantes, que o consolo já está no mundo, irmãos sedentos de alimento espiritual. E muitas das ocasiões, nós conversando com essas pessoas, e elas falam assim, Denise, mas eu preciso tanto de um consolo, e eu preciso tanto de uma palavra amiga. E nós falamos, poxa, mas tem tanta obra espírita maravilhosa, e algumas falam para nós assim, Denise, bem que já tentei, mas eu não consegui, as palavras são difíceis ao meu entendimento, eu não consigo apreender as lições. E foi quando então nós resolvemos fazer essa obra, O Consolador entre Nós, com palavras simples, de uma forma mais singela, mais humilde possível, para atender a esses irmãos das reuniões públicas que aportam as nossas casas espíritas. Porque esses irmãos, eles precisam ser consolados, eles precisam ser tratados. E as reuniões públicas das casas espíritas, elas precisam ser olhadas por todos os trabalhadores espíritas com muito carinho, com muita responsabilidade. Porque esses irmãos que ali chegam pela primeira vez e vão começar a ter notícias da doutrina espírita, do Consolador, o que vai acontecer se eles forem bem tratados, se eles ali forem acolhidos fraternalmente, esses corações começam, naquele momento da reunião pública, o tratamento espiritual, que pode se desdobrar depois, a depender do caso, numa reunião mediúnica. E esses corações serão convidados a participarem dos grupos de estudos que as casas espíritas oferecem. E depois, mais adiante, saídos dos grupos de estudos, mais esclarecidos, renovados, reconfortados, poderão vir a ser, alguns deles, trabalhadores nas casas espíritas. Trabalhadores na evangelização, trabalhadores nas reuniões públicas, trabalhadores como oradores mesmo, trabalhadores nas reuniões mediúnicas,
queremos dizer que nós precisamos ter um olhar muito responsável com as nossas reuniões públicas, porque ali nós realizamos os primeiros socorros a todos os nossos irmãos que desejarem chegar às casas espíritas. E desse trabalho se desdobra um tratamento maior, caso seja necessário, nas reuniões mediúnicas. E esses corações, muitos deles, eles se sentirão motivados para irem para os grupos de estudos. E alguns ficarão nas casas espíritas e se tornarão trabalhadores. Se nós não tivermos um olhar criterioso, amoroso, amigo, responsável, comprometido com os nossos trabalhos das reuniões públicas, nós podemos levar a nossa casa espírita no futuro a grandes dificuldades, por carências mesmo de trabalhadores. É claro que o maior objetivo é ajudar as pessoas, é orientar as pessoas, é consolar as pessoas. Porém, lembremos que tudo começa na reunião pública, de uma assistência, de um convite para o estudo. Depois do estudo, eis que alguns poderão se querer permanecer na casa como trabalhadores. Esse é o nosso olhar, esse é o nosso esforço no movimento espírita. Levar a doutrina espírita da forma mais simples, mais singela aos nossos irmãos, em todas as casas espíritas, levando Jesus, levando consolo para o mundo. O mundo precisa de consolo, o mundo precisa de carinho, as pessoas estão carentes de afagos, de afeto. E nós estamos assim, nesse esforço, lutando para levar o Consolador, doutrina espírita, para os nossos irmãos. Esse livro, portanto, é um livro cheio de mensagens motivadoras, consoladoras, mensagens do Evangelho do nosso Senhor Jesus, convidando as pessoas aos estudos mais profundos que as casas espíritas oferecem e convidando essas pessoas a viverem com mais alegria, com mais otimismo. É claro que qualquer pessoa que lê essa obra vai se sentir reconfortada, mas nós ratificamos que realizamos esse trabalho a favor desses irmãos que aportam as nossas casas espíritas pelas reuniões públicas. Caso você conheça uma pessoa necessitada, doente, sofrida, um amigo, presenteie com esse livro, O Consolador Entre Nós. E você vai deixar um amigo ao lado dessa pessoa, para os momentos das dores, os momentos mais difíceis, ela ter uma palavra de consolo, de esclarecimento perto dela, de uma forma mais simples, singela, que você possa imaginar. Caso desejem comprar o livro, adquirir o livro, entrem em contato com o CERJ. Aqui está o endereço do CERJ, os telefones de contato do CERJ, bem como o site www.cerj.org.br. CERJ é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Queridos amigos, vivamos com alegria, vivamos com fé, com bom ânimo. Vamos caminhar pelo Evangelho, vamos caminhar com o consolo, levando consolo a todos os nossos irmãos em humanidade. Muita paz, todo o meu amor, todo o meu carinho para vocês e que Jesus nos guarde, nos abençoe cada vez mais. Muita gratidão, fique com Deus.